Olá pessoal, tudo bem? Bora falar sobre geopolítica. Acho que é um tema muito importante, recorrente. E nos últimos dias a gente tem algumas informações que mostram uma escalada da violência crescente no Oriente Médio. E a gente traz aqui uma notícia para vocês, breaking news, né? Israel lança ataque aéreo contra o Irã. Explosões são ouvidas em Teherã. Então a situação está escalando de uma maneira extremamente perigosa. Aproveitar algumas reportagens aqui do G1 para trazer para vocês informações sobre essa importante situação. Ó. Forças de defesa de Israel afirmaram que estão conduzindo ataques precisos contra alvos militares. A ação israelense era esperada desde o início de outubro, quando o Irã atacou Israel com mísseis. Então, a gente tem até um GIF aqui que mostra um pouco dessa situação, ó, onde a gente observa já alguns lugares que estão sendo atingidos por esses mísseis, por esse ataque de Israel contra o território do Irã. E o que isso pode representar para o futuro da região? Israel está lançando um ataque aéreo contra o Irã na madrugada desse sábado, dia 26, pelo horário local, obviamente é noite de sexta-feira ainda no Brasil, dia 25 de outubro de 2024. Várias explosões foram ouvidas na capital, Teherã, capital do Irã, tá galera? As forças de defesa de Israel afirmaram que estão conduzindo um ataque preciso contra alvos militares. Em um comunicado, Israel afirmou que está sendo atacado pelo Irã desde 7 de outubro de 2023, quando terroristas do Hamas invadiram o território israelense naquele dia. Centenas de pessoas foram mortas e mais de 200 foram sequestradas. O Hamas e o Irã são aliados. Gente, deixa claro que a gente está ouvindo aqui uma notícia de um portal ocidental falando, repassando informações da maneira como o Irã encara, como Israel, melhor dizendo, encara o conflito. Além disso, no dia 1º de outubro desse ano, o Irã lançou cerca de 200 mísseis contra Israel. O ataque foi uma retaliação à morte, vamos botar aqui, né? O ataque foi uma retaliação à morte de aliados do governo iraniano, como Hassan Nasrallah, que era chefe do grupo extremista Hezbollah. Então a gente tem visto inúmeros ataques de ambos os lados. Obviamente, o tamanho e o poderio do armamento israelense mostra-se muito mais eficaz e muito mais interessante. Além de que a gente sabe que a ajuda, a escolta norte-americana faz toda a diferença, a norte-americana dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui no que eles falaram, o ministro de Defesa falou com relação a esse ataque. 2 months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel. Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the state of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. E é claro que faremos o que for necessário para nos defender, chama a atenção do mundo nesse momento. Vamos continuar aqui na reportagem que fala sobre essa situação, ó. Ao anunciar que estava atacando o Irã nesta sexta-feira, Israel disse que estava exercendo o direito de se defender, como foi visto ali no vídeo. Como qualquer outro país soberano no mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder. Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas, afirma os militares israelenses. Faremos o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel. A mídia estatal iraniana afirmou que as autoridades de inteligência do país estão investigando o ataque. A imprensa local disse ainda que as explosões ouvidas podem ser resultado da atuação do sistema de defesa. Na madrugada de sábado, pelo horário local, explosões também foram ouvidas em Damasco, na Síria. No entanto, não se sabe ainda quais seriam os alvos na região, nem a motivação. Além do que, nós temos uma outra situação envolvendo aqui já a Turquia em ataques contra o território do sírio, contra o território iraquiano, contra o povo turco. Então, são várias situações no Oriente Médio, nesse momento, perigosa, né, do ponto de vista geopolítico. Vingança prometida. Desde o início de outubro, Israel vinha prometendo um contra-ataque contra o Irã. Os Estados Unidos disseram que estavam trabalhando junto com o governo israelense para uma resposta ao ataque iraniano. E o presidente Joe Biden recomendou que Israel evitasse instalações petrolíferas, as petroleiras, né? Até porque isso pode impactar diretamente o preço do petróleo a nível de planeta. Então você vê como são as coisas, né? Até esse pensamento com relação aonde atacar, o que deve se fazer, pensando na questão financeira, é levado em consideração. Além disso, as autoridades norte-americanas dos Estados Unidos desaconselharam bombardeios em ativos nucleares do Irã. A imprensa dos Estados Unidos informou que uma resposta de Israel contra o Irã aconteceria antes das eleições norte-americanas, que estão marcadas agora para o início de novembro, dia 5 de novembro. Segundo a Fox News, a Casa Branca disse que foi avisada sobre a ação israelense, isso é óbvio, sempre isso acontece, pouco antes dela ser lançada. Está aí o ataque do Irã, imagens, né, também icônicas desse ataque iraniano, que
de fato, de forma geral, não teve grande resultado, a não ser o pirotécnico, né? Aquele de mostrar as imagens, mas de fato ele não consegue, não foi tão significativo assim contra Israel, mas foi um ataque do ponto de vista geopolítico interessante e fica para a história, tá? No dia 1º de outubro, mísseis lançados pelo Irã cruzaram os céus das cidades israelenses importantes como Tel Aviv e Jerusalém. Boa parte do ataque foi interceptado pelo sistema de defesa de Israel. Uma operação do tipo contra o território israelense era guardada, então, desde o fim de julho, quando Ismael Haniyeh, então chefe do Hamas, foi assassinado em Teherã. O Irã responsabilizou Israel pelas mortes de Haniyeh, disse que a operação representava uma violação à soberania do país. No fim de setembro, o Irã voltou a prometer uma resposta a Israel pelas mortes de Hassan Nasrallah, chefe do grupo extremista Hezbollah, e Abbas Nifrouzan, um membro da cúpula do governo da Guarda Revolucionária do Irã. Ambos foram mortos em bombardeios israelenses em Beirute, no Líbano. Após o ataque iraniano, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou a ação iraniana como um grande erro e afirmou que o Irã irá pagar pelo ataque. O governo de Israel informou que 2 pessoas ficaram feridas sem gravidade durante o ataque iraniano e que não houve registro de prédio ou mesmo residências atingidos. É o que eu falei para vocês, né? O ataque foi muito falado pela mídia, mas em si não provocou grande destruição ou alguma coisa que fosse perda significativa ao Irã, como está dizendo aqui na reportagem. O governo do Irã garantiu que qualquer contra-ataque de Israel resultaria em uma resposta subsequente e esmagadora, além de uma grande destruição para infraestruturas israelenses. Além disso, o Ayatollah Ali Khamenei, a autoridade máxima do Irã, foi colocado em um local protegido. E aqui fala sobre um pouco desse histórico em abril. O Irã atacou diretamente Israel pela primeira vez em abril desse ano. À época, o país lançou mísseis e drones contra o território israelense em resposta a um bombardeio que atingiu a embaixada do Irã em Damasco, na Síria. Dias depois, como resposta ao bombardeio, atingiram a região do Irã com instalações nucleares. Embora Israel não tenha de fato assumido a autoria, autoridades americanas confirmaram que a ação era uma resposta, sim, israelense. E aí a gente vê um aumento significativo naquela região, tá, galera? Da violência entre os países envolvidos, entre os grupos e países envolvidos. A gente teve um ataque do Hamas contra o território israelense que trouxe à tona toda essa situação que, novamente, parece um conflito sem fim, né? Que vai e vem. Nesse momento, o aumento das tensões é evidente. A tentativa das grandes potências, com certeza, vai ser diminuir as tensões para que não haja um conflito regional que possa descambar em um conflito de grandes proporções. Mas ataques diretos de país contra país, como foi o caso do Irã contra Israel, e como agora é o caso também de Israel contra o Irã, uma grande potência regional, assim como Israel também, chamam a atenção e, claro, põe receio na comunidade internacional de quais serão as medidas que vão ser tomadas para evitar que esse conflito vire um conflito de exército, de país contra país, e que outras nações, inclusive adentrem dentro, sejam catapultadas para dentro desse conflito, né? E aqui a gente tem uma outra reportagem falando sobre essa ofensiva. Explosões foram reportadas no Irã na noite de sexta-feira, de acordo com informações da imprensa local. Ainda estamos nas primeiras notícias, tá, galera? A verdade é que ainda a gente deve ver o desdobramento desses ataques nas próximas horas e também nos próximos dias, talvez até nos próximos meses. Testemunhos ouviram aeronaves perto da capital Teherã e o Israel assumiu a autoria do ataque. Deixou claro, a gente viu o vídeo falando inclusive sobre isso agora há pouco. No dia 1º de outubro, o Irã lançou, como a gente já falou também, cerca de 200 mísseis contra Israel, em retaliação à morte de aliados, como Hassan Nasrallah e chefe do Hezbollah. E a gente vê que essa crescente desses conflitos. Israel foi para cima do Hamas na faixa de Gaza, ainda continuou com uma frente importante em Gaza, onde a população ela foi condicionada a um pequeno espaço de território, e agora ataque a frentes dentro do Líbano contra o Hezbollah e nessa frente também importante aí agora contra o Irã. E aqui a gente também tem uma outra reportagem, não vou adentrar muita outra, para a gente não ficar muito longo, mas Israel ataca Irã, veja o arsenal aéreo de mísseis poderosos e orçamentos bilionários dos dois países. Testemunhos disseram ter ouvido, como a gente falou aqui, aeronaves nos arredores da capital iraniana. Explosões também foram reportadas em Damasco, na Síria, e aí Israel está assumindo a autoria desses ataques. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O ataque de Israel que aconteceu agora está ligado a uma crescente da violência e das tensões entre esses países e alguns grupos terroristas, considerados terroristas, como o Hezbollah, nas últimas semanas naquela região. Então essas explosões estão ligadas a esse
processo. Vamos olhar aqui, o professor das Relações Internacionais e pesquisador Vitélio Brustolin, ele destacou os detalhes sobre os arsenais dos dois países. Vamos dar uma olhada então como é o arsenal desses países. Alto poder de destruição. As tensões entre Irã e Israel se elevou mais uma vez nesse ano. Os países poderosos têm poderosos arsenais de mísseis com capacidade de carregar, inclusive, e aí é uma preocupação grande, tá? Ogivas nucleares. E aí vamos ver, Segil, o iraniano, alcance 2.500 km, vê que ele vai longe, tá, galera? Comprimento de 18 metros, diâmetro 1,25 metros. Início da fabricação, há 12 anos atrás, em 2012, o peso pouco mais de 26,6 toneladas. Lembrando que esse míssil iraniano pode carregar uma ogiva nuclear. Keibar, alcance 2.000 km, então ele vai longe, tá? Comprimento também de 13 metros, um pouco menor que o outro, diâmetro de 1,5 a 2 metros. Início da fabricação em 2017, peso de 20 toneladas. Então aqui até um modelo de como seriam os dois e a comparação, inclusive, do tamanho dos dois. Do lado israelense, nós temos o Jericó 2, alcance de 1.500 km, um pouco menor do que o dos dois iranianos, mas mesmo assim um distanciamento bem significativo, 1.500 km é muita coisa. Comprimento de 15 metros, diâmetro de 1,35 metros. Início da fabricação em 1989, você vê que já são muitas décadas aí de desenvolvimento dessa tecnologia. Peso de 22 toneladas. Aqui tem até a comparação de um soldado de 1,70 m perto desses mísseis, tá, galera? Desses foguetes de alto poder de destruição. O Jericó 3, olha a diferença. Alcance de 4.800 km. Nenhum dos outros é perto disso, né? É mais do que o dobro dos outros. Comprimento de 15,5 metros a 16 metros. Um diâmetro de 1,56 metros. O início da fabricação mais recente, 2011. E um peso de 29 toneladas. E aqui a gente tem um pouco desse arsenal. Raio de destruição, ó. Veja o alcance dos principais mísseis de Israel e do Irã. O Jericó 3, que é aquele que atinge, como a gente viu aqui agora há pouco, a maior área, né, que tem, pode chegar, por exemplo, na Noruega, Portugal, Angola, no continente africano, pode atingir a Índia, pode atingir parte do território russo, e toda a Europa como um todo, né, o Egito. O Jericó 2, você vê que o poder de atuação dele é menor. No norte da África, vai pegar o norte da África e parte do Oriente Médio, mas percebam que ele consegue chegar no Irã. Então, tanto o Jericó 2 como o Jericó 3 tem um poder muito significativo, principalmente o Jericó 3, né, galera, que pode atingir qualquer lugar dentro da Europa, pode atingir várias áreas significativas dentro da Ásia, como a própria Índia, e grande parcela, uma parcela bem significativa do continente africano. Até a imagem mostra que pode chegar lá em Angola. Também ele pode atingir 4.800 km de distanciamento, é muita coisa, tá? Já os iranianos, tanto o Segil como o Keibar, o poder deles, até onde eles podem chegar, é menor. Mas percebam que o Keibar não consegue, dependendo de onde ele for lançado, atingir o território de Israel. Tem que estar mais próximo, inclusive, da fronteira do Irã para poder chegar ao território israelense. Mas o Segil, ele chega lá. Lembrando que também, vamos voltar aqui, o Segil, ele tem um grande comprimento, ele tem uma boa, é mais recente, né? Não é tão antigo, 2012, o outro é 2017, apesar que tanto um quanto o outro são recentes na sua fabricação, né? Tem um peso bastante razoável, bem semelhante, né? Todos eles têm 20 toneladas ou mais e podem carregar, e isso é delicado, né? As ogivas nucleares, capacidade de carregar ogivas nucleares. E a gente sabe que os dois países, tanto o Irã desenvolve secretamente seu projeto nuclear, como Israel também secretamente tem ali, não tão secretamente assim, né, mas tem um projeto nuclear interessante. Pensando na força aérea dos dois países, o Su-24 não é mais produzido, mas é um caça importante, custo de 24 milhões de dólares, tá, pessoal? Cerca de 126,3 milhões de reais, isso lá em 97. Velocidade máxima de mais de 1.300 km por hora, envergadura de mais de 10 metros, podendo chegar até 17,3 metros, comprimento de 22,5 metros, uma altura de 6,2 metros, um peso máximo que pode passar dos 43 toneladas, capacidade de carga de vários armamentos de até 8 toneladas, altura máxima, altitude máxima, na verdade, de 11 km ou 11 mil metros, né? Uma autonomia de mais de 2.765 km, vai longe, né, quando ele é abastecido, pode carregar 2 pessoas como tripulação e tem como armamento metralhadora e 16 mísseis. O início do seu uso foi lá na década de 1970 e 76. Tem também o F-14, que também não é mais produzido, a um custo de 38 milhões de dólares, quase 200 milhões de reais, isso em 1990. Uma velocidade máxima que pode atingir próxima ali de 2.480 km por hora. Uma envergadura que pode chegar a 19,5 metros. Comprimento também de pouco mais de 19 metros. Uma altura de 4,9 metros. Um peso máximo de mais de 33 toneladas. Uma capacidade de armamento de 6,5 toneladas. Uma altitude maior do que a outra, né? 15,2
quilômetros de altura, mais de 15 mil metros de altura que ele pode chegar. Autonomia de quase 3 mil quilômetros. Também carrega 2 pessoas e tem como armamento metralhadora de 16 mísseis. O início do uso foi na década também de 1970, em 72. Já do lado israelense, nós temos, olha só, o F-16 é um custo de 18,8 milhões de dólares, mais de quase 100 milhões de reais, né? Velocidade máxima que pode ir próxima a 1.500 km por hora, envergadura de quase 10 metros, um comprimento de quase 15, altura de quase 5, peso máximo de 17 toneladas, capacidade de carga pouco mais de 4,5 toneladas, tanque de combustível de 3,5 toneladas, tanques externos instalados inclusive, altitude máxima de 15 km, 15 mil metros, autonomia de mais de 3.200 km, né? Bastante significativo. Tripulação, uma pessoa no modelo C e 2 pessoas no modelo D. Traz como armamento metralhadora e até 6 mísseis e outras armas. O início do uso foi em 1981. O F-35, tá, galera? Um custo de mais de 75 milhões de dólares, que dá quase 400 milhões de reais, isso em 2023. Velocidade máxima 1.200 km por hora. A envergadura 10,7 metros, comprimento 15,7, altura 4,38, um peso máximo de quase 32 toneladas, uma capacidade de armamentos de mais de 8 toneladas, um tanque de combustível também de mais de 8 toneladas, uma altitude máxima chegando a 15 mil metros ou 15 quilômetros de altura, uma autonomia de mais de 1.350 quilômetros, tripulação carrega somente uma pessoa, armamentos externos e internos, munição variada, início do uso bem mais recente, 2014, tá? A gente ainda tem o poderio bélico dos dois, aqui é um comparativo que eu acho também interessante de pensar sobre isso, ó. Tanques de guerra, o Irã tem 1.530, Israel tem 400, aí vai falar, poxa, mas então o Irã tá levando vantagem. Mas tem que tomar cuidado, galera, porque nós temos aqui, apesar da quantidade não quer dizer qualidade. A gente tem uma frota muito nova, muito bem desenvolvida em Israel. Muito dinheiro é gasto, Israel tem um dos países que mais gasta, mais investe em poderio bélico, além de ter as parcerias com vários países europeus, como a Alemanha, como a Grã-Bretanha, como os Estados Unidos na América aqui, onde ele consegue armamentos a custos bem interessantes, parcerias para desenvolvimento de tecnologia. Então, é 400, mas são 400 com tecnologia muito superior aos 1.513 que nós temos lá no Irã. Veículos blindados, 1.285 no caso iraniano, 790 no caso israelense. Galera, isso vai servir, isso que eu falei aqui, do início dos tanques, serve para todas as armas. A gente vai perceber que Israel tem uma artilharia pesada de muitas coisas, só que com tecnologia que não se compara àquilo que Israel tem. Israel tem um desenvolvimento de tecnologia impressionante, tá? Olha só, de artilharia, lançadores de mísseis, mais de 6.700, quase 6.800. O Irã tem. Israel tem 530, mas com uma precisão enorme, né? É impressionante, inclusive. É o que a gente tem visto, inclusive, nos ataques que têm acontecido no território do Líbano nesse momento, que são bem pontuais, provocam, infelizmente, danos colaterais, provocam mortes de civis, de pessoas que não têm nada a ver com aquilo, e a imprensa pouco fala disso, é impressionante, porque é algo absurdo que acontece e fecha-se os olhos à mídia ocidental para o que está acontecendo lá com a perda de pessoas que não são terroristas e que estão ali no meio daquele conflito e que acabam sendo vitimadas por aquilo, mas, infelizmente, a forma que ao longo do tempo se configurou falar sobre Israel aqui no Brasil e nos países ocidentais é uma forma bem americanizada, que é pró-Israel desde sempre. Navios costeiros, nós temos 199 no Irã, 51 em Israel, helicópteros de ataque até parecido ali, né? 50 no Irã e 46 no território israelense. A diferença entre os arsenais é grande, tá? Eu não vou falar de tudo que está aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando, mas a verdade é que o Israel ele possui um desenvolvimento bélico impressionante. Que nem o Brasil é muito maior do que esses dois países. Juntos, esses dois países não dá parte do Brasil, é uma parte pequena do Brasil. Mas o tamanho do desenvolvimento tecnológico, do poderio bélico, inclusive do Irã, é bem significativo, se comparado inclusive ao Brasil. E de Israel não se compara. Israel realmente é o primo forte dessa região. É o mais visado por ser o estranho, por ter sido a criação da ONU, por ter sido criado a partir de uma coisa externa, não foi uma coisa organizada pelas pessoas que viviam ali, mas há um contexto sobre isso, que em outro vídeo a gente pode falar sobre isso, é importante pensar sobre isso, mas o fato de ter se criado recentemente, foi criado no século XX, 1948, após uma guerra, e assim, a ONU criou, Guerra da Partilha, Palestina deixa de existir
como território, com seus limites bem configurados, e a partir de então os conflitos são intensos naquela região. A gente tem fases de uma certa calmaria, de uma certa tranquilidade, e a gente tem permeado por vários momentos onde os conflitos são intensos, sangrentos e acabam trazendo uma instabilidade para aquela região, que é considerada até um barril de pólvora muito constante. A gente precisa tomar cuidado com a análise que a gente tem dessa região, que principalmente por ter uma filosofia predominantemente cristã, de grande parcela das pessoas no Brasil, a gente às vezes faz algumas confusões com relação ao fato de Israel estar ligado, de certa maneira, à questão religiosa no Brasil. E isso talvez seja uma coisa que dificulta um pouco uma análise mais tranquila e uma análise mais sóbria do que acontece lá. E a gente tem a questão do poder limitado de organismos internacionais como a ONU, que pouco faz, infelizmente, porque também tem um poder limitado. É um órgão geopolítico que foi criado no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, para que a gente não tivesse esses eventos de crise de guerra entre países. Mas se você analisar agora, acabei de falar no início do vídeo sobre a Turquia atacando os curdos na Síria, no Iraque. É um problema transfronteiriço, né, que a ONU poderia atuar. Você tem a crise entre a Ucrânia, a guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia, e a ONU tem pouquíssimo poder de atuação. Nós temos a tensão envolvendo a China e Taiwan, e a ONU pouco pode fazer se um conflito eclodir ali. E nós temos essa situação, e assim, tem que falar também dos conflitos que a gente tem dentro do continente africano, que é um continente muitas vezes esquecido pela mídia internacional, inclusive aqui no Brasil, que temos uma raiz africana muito forte, muito grande, mas que pouco falamos do continente africano. Inclusive a gente tem aqui no canal alguns vídeos falando sobre algumas guerras esquecidas, daqui a pouco a gente até retoma vídeos falando sobre as guerras esquecidas no continente africano. Mas para além disso, a gente tem daí esse conflito aqui, onde tem Israel, o povo palestino, e o Irã, outros grupos como o Hamas, como o Hezbollah, Al-Fatah, que estão dentro desse contexto de conflito constante, com pouca ou nenhuma ação da ONU, porque ela tem um poder limitado. E a gente pode, em outro vídeo, falar desse poder limitado, dessa questão dos 5 com poder de veto dentro do Conselho de Segurança da ONU, porque tudo isso é importante para poder entender o que está acontecendo nessa região. A gente fica por aqui, galera, mas se você quiser saber mais informação sobre esse conflito, acho que é importante a gente trazer vídeos falando sobre isso. A gente pode preparar material aqui que, se houver interesse, sem dúvida nenhuma, a gente traz mais informações para poder compreender um pouquinho dessa geografia complexa dessa região, que sem dúvida nenhuma é muito importante e necessária para a gente. Obrigado aí pela audiência, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informação geográfica para você. Até a próxima.